Primeiramente, bom dia a todos, né? Ontem a gente conversou, então, Precisa pôr nome e número no chat? Nem precisa, né? Porque vocês fizeram a inscrição lá para entrar, então já está marcada a presença e tal. Ontem a gente conversou sobre narrativa de memória, o trabalhinho lá valendo 4, que vai ser semana que vem, e o trabalhinho valendo 3 para a semana que vem, dia 3. Então, total 7. Então, a aula de ontem, para quem não estava presente, entra lá no AVA, no finalzinho da página dessa semana, eu gravei, postei lá. Então, está escrito assim, live de recuperação primeiro trimestre, que foi a recuperação, né? E daí, lá de baixo, está escrito assim, live do dia 27 de maio, que são orientações sobre a entrevista e sobre narrativa de memória. Tá? Então, tá uma aula bem densa. Assim, quem tem dúvidas sobre como produzir esse trabalho, entra na live lá e assiste. Tá 45 minutos lá, um pouquinho menos, porque eu comecei a gravar um pouquinho depois, mas deu uns 40 minutos de aula, mais ou menos, explicando tudo isso, vocês tiraram dúvidas. Mesmo assim, se tiver dúvida, pode entrar em contato pelo fórum, pelo e-mail, tá? Não fique com dúvida, não faça errado para dizer assim, eu não sabia. Entre em contato. Vamos lá, então. A gente vai fazer aqui, deixa eu ligar aqui primeiro, procurar aqui os arquivos. Deixa eu ver. Hoje a gente vai falar sobre gráfico, segundo trimestre, semana 24 a 28, live de sexta-feira. Vou compartilhar aqui, veja se vocês enxergam. PowerPoint. Estou abrindo aqui. Ainda não está aparecendo, né? Agora vai estar. Veja, apareceu? Foi, né? Sim, professora. Oi, professora. Senhora. Beleza, então vamos lá. A gente vai falar aqui, então, sobre gráficos, que já foi conversado durante essa semana, né? Tá marcadinho aqui, fiz um slide marcadinho aqui, hoje dia 28 de maio de 2021. Então, como fazer a interpretação de gráficos, tabelas e imagens? Pessoal, primeiramente, eu vou explicar por que vocês têm que aprender isso, né? Esse conteúdo, eu sei que vocês ainda estão no 8º ano, né? Vocês vão para o 9º ano que vem, e já entram no 1º ano, daí já vem rapidinho, 2º e 3º. Vocês vão fazer um dia uma coisa chamada Enem, se ainda tiver na época de vocês, né? Ou vestibular, ou algum tipo de concurso para entrar nas universidades federais, fora as universidades que são as militares, né? E todos esses vestibulares, todas essas universidades, uma hora ou outra pedem a interpretação de gráficos, seja na parte objetiva da prova, seja na parte de redação da prova, para você escrever uma redação. Então, interpretar um gráfico, uma tabela, uma imagem, um infográfico, é de extrema importância para esses vestibulares aí, tá? Então, assim, quando a gente for estudar isso aqui agora, nesse momento, não pensem assim, estou estudando para fazer uma prova da Bittencourt ou da Suzana. Não, estou estudando para eu saber isso aqui para a minha vida, tá? Porque isso aqui vocês vão levar para o resto da vida. Então, vamos lá. Ao ler um mapa, por exemplo, você está exercitando a interpretação. Mapa aqui que eu estou falando é mapa de qualquer coisa, tá? Mapa de geografia, com aquelas legendas, infográfico, qualquer tipo de mapa de clima, tudo. Ao decodificar uma imagem, novamente é a capacidade de observar, compreender e interpretar o que está em jogo. Então, vamos lá. Leitura de gráficos e tabelas. Imagine a seguinte situação. Eu vou ler para vocês, depois eu vou ler de novo mostrando o gráfico. Então, vamos lá. Na sala de reuniões de uma empresa, existe um painel com a seguinte informação. Em fevereiro deste ano, foram vendidas 7.850 unidades do nosso principal produto. Em março, 6.555. Em abril, 4.570. Em maio, 3.220. E em junho, 2.195. Então, existe uma forma mais interessante e eficaz de apresentar esses valores aqui, na forma de um gráfico, né? Você bate o olho no gráfico com todos esses números aqui e você enxerga melhor, né? A leitura feita pela interpretação. Olha essa imagem. Deixa eu tirar na frente aqui um negocinho. Ó, em fevereiro deste ano,
foram vendidas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí eu tenho aqui de 0 a 9 mil. Então, em fevereiro, 7.850, tá mais ou menos aqui, ó. Aí o nosso principal produto, aí foi indo, ó. Em março, 6.555, em abril, 4.570, em maio, 3.220 e depois foi para 2.195. Foi baixando. Olhando assim, dá para ver que foi baixando, né, o histórico de vendas. Mais fácil. Então, esse tipo de linguagem facilita a leitura, pois é mais visual. Oi. Em apenas alguns segundos, imagino que você tenha conseguido identificar que o número de vendas caiu a cada mês. Ó. O mês está aqui, ele foi baixando. Então, esse exemplo deixa claro que para cada tipo de informação que se quer apresentar, existe uma forma mais adequada. E é aí que aparecem os gráficos e tabelas. Pronto, vamos ver outro tipo de gráfico aqui, então. Elementos. Então, o que tem que ter num gráfico? O título. Digamos que você é convidado a fazer um gráfico. Na matemática, muitas vezes acontece. Você tem que ter um título, que na maioria dos casos tem que ter um título para identificar. Normalmente para você calcular a média, prof. Isso, é mesmo. Você tem que fazer, às vezes, gráfico de aquelas curvas que são tipo umas cobrinhas assim, sobe, desce, né? Tem um monte de tipo de gráfico na matemática, né? E daí, se você está falando sobre vendas, põe um título sobre vendas. Está falando sobre importação, põe o título de importação. A fonte, quando você está interpretando um gráfico que você recebeu numa prova, e você tem que fazer uma redação sobre esse gráfico, você tem que citar a fonte, o gráfico tirado da revista Veja do ano tal, sabe? Porque não adianta você escrever uma redação sem você citar da onde que você está tirando aquela informação, né? Então tem que ter a fonte. Número. Tenente, só um pouquinho. Oi. O Edson está com a mão levantada, acho que ele quer perguntar alguma coisa. Pode falar. Mas por que a gente está revisando agora os gráficos? A gente já aprendeu isso, se eu não me engano, no terceiro ano. Sim. Quando a gente Nós está aprendemos aprendendo todos os os anos. gráficos. Edson, você vai ver que em Para português... relembrar. Você vai ver que em português a gente vai estudar semana que vem objeto direto e indireto. No primeiro ano do ensino médio você vai estudar de novo, no terceiro ano você vai estudar de novo. A matéria de língua portuguesa ela vai se repetindo e cada vez que vai se repetindo ela vai aumentando alguma coisinha, uma informaçãozinha a mais para vocês. Às vezes até o nível de profundidade. Por exemplo, se a gente apresentasse todos esses gráficos, a gente vai ver um exercício aqui tem exame de sangue ali, por exemplo. Vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, se vocês estão conseguindo acompanhar com tranquilidade, que bom, né? Mas a ideia é que vá ficando cada vez mais complexo. Ó, só para você ter uma ideia, eu sou professora, eu dei aula de cursinho, né? Terceiro ano, pré-vestibular. E já dei aula também para o sexto ano. No sexto ano, a gente ensina verbos, né? Indicativo, subjuntivo e conjuga verbos. O aluno achou que dominou o assunto. Chega lá no segundo, terceiro ano, a gente revisa. Tem aluno que fala, agora entendi, entendeu? Porque são vários, o conteúdo, assim, ele vai se aprofundando, a gente tem que revisar várias vezes. Não é igual na matemática que a gente ensina hoje tabuada e depois vai mudando o assunto, né? No português a gente repete muitos assuntos mesmo, então acostume-se. Mas voltando aqui, né? Números. O mais importante, pois é deles que precisamos comparar as informações. Então eu preciso dos números para colocar esses números dentro do gráfico, né? Usados para representar quantidade ou tempo, mês, ano, período. E as legendas, tem gráficos que eu preciso de legendas, no caso do gráfico de pizza, setor, que eu preciso colocar uma legendinha com cores ali para poder pintar o gráfico, né? Então, ajuda na leitura das informações e, na maioria dos casos, o uso das cores destaca diferentes informações. Vamos lá. Olha só. Esse daqui é o gráfico de colunas, né? Um dos gráficos mais utilizados. O valor de cada coluna é proporcional à altura. Repare que eu tenho aqui, ó, de 0 a 100%, e daí eu tenho aqui embaixo os países, ó, na verdade, as nacionalidades. Franceses, alemães, ingleses, espanhóis, outros, total. Né? Então, aqui, a partir disso, ó, as cidades mais populosas do Brasil. Né? Nas cidades mais populosas do Brasil, eu tenho 30%, 20% de franceses, um pouquinho mais de 20% de alemães e assim por diante, ó, de número de habitantes.
Então, o valor de cada coluna é proporcional à sua altura. Você olha para um gráfico desse, você vê quantos franceses eu tenho e quantos espanhóis eu tenho, a gente vê que franceses eu tenho muito mais, só de olhar. Então, a função do gráfico é tornar a leitura de dados mais fácil, mais objetiva, mais rápida. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, os gráficos de barra, né, são usados para comparar as quantidades. Aqui, ó, eles apresentam a mesma função do gráfico de colunas, só que os valores estão para cada categoria na posição horizontal. Repare, eu tenho aqui os franceses, alemães, ingleses e espanhóis, tá vendo? Ó? Só que ele está deitadinho. É a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas. Ah, professora, você vai perguntar na prova, assim, qual que é a diferença do gráfico de barras e do gráfico de coluna? Não, não vou perguntar isso. A gente vai, como a gente é professora de português, a gente quer a interpretação. Já vou mostrar como que é cobrado isso na prova. Vamos só para mais um tipo de gráfico aqui, ó. Gráfico de linhas, usado para apresentar uma sequência de valores de um elemento eixo Y. Eixo Y é esse que está aqui, ó, de 0 a 300. Ao longo do tempo, e o eixo X, ó, o tempo está aqui, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, quanto ao consumo de energia nos últimos 7 meses, eu vejo que em março eu tinha 80 consumo em quilowatts-hora, estava em 80 quilowatts-hora, abaixou para 40 em abril, depois ele subiu até 180 lá em julho, abaixou para 120 em agosto e subiu para 240 em setembro. Aí, muito provavelmente, a gente tem que avaliar o que aconteceu em setembro que as pessoas começaram a gastar mais energia elétrica. Então, a interpretação do gráfico é feita dessa maneira. E o gráfico circular, né, ou de setores, ou de pizza. Ah, eu vi gente falando no chat ali do YouTube, a 801 também fala gráfico de pizza. É um dos nomes, tá? Eu posso falar gráfico de pizza, que é o nome mais popular, gráfico de setores ou circular, que é o nome mais, vamos dizer, mais formal, tá? Mas os três estão corretos. Então, é um círculo representando o todo, né? O círculo é o 100%, e a gente vai dividindo ele por cores e por informações. Então, para fazer o gráfico de pizza de setor ou circular, eu tenho essa tabela primeiro. Então, vamos lá. Suponha que no decorrer do ano de 2015, uma determinada cidade recebeu um grande número de turistas e classificou-os de acordo com a nacionalidade. Então, eu tenho aqui, ó, italianos, franceses, alemães, ingleses, espanhóis. Beleza. Aí eu tenho aqui 31%, dos 100% dos turistas, 31% é italiano, 24% são franceses, 19% são alemães, 12% são ingleses, 9% são espanhóis, 5% são outras nacionalidades. E como que eu vou mostrar isso num gráfico? Olha como fica mais fácil de observar. Né? Aparece maior ali o 31%, aí eu tenho essa legenda aqui, né, pintadinha em azul, italianos, depois franceses, alemães, ingleses, espanhóis, outros. E assim ele vai me mostrando de uma forma bem objetiva, lúdica, fácil, né, a quantidade. Esse é o gráfico de setores. Vocês já conhecem. Então, está aqui só para ilustrar. Agora, vamos ver uma coisa que a gente não viu ainda, mas não está, inclusive, no nosso conteúdo ali, mas eu resolvi colocar só para acrescentar mesmo, tá? Só para dar uma ilustrada na nossa aula. Porque infográfico cai muito no Enem, muito nos vestibulares, muito nas redações, tá? E saber ler um infográfico é primordial para você escrever um bom texto. Então, vamos lá. É uma forma moderna de apresentar um conjunto de dados, né? São os infográficos, que são a junção das palavras info, que é informação, e gráfico, que são os desenhos, imagens, representação visual. Ou seja, um desenho ou imagem que com o auxílio de um texto, informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto. Né? Ele faz uma imagem que resume todas as informações que você tem que absorver. Então, para interpretar os dados informativos de um infográfico, é preciso uma boa leitura, e esta requer a atenção aos detalhes. Às vezes demora tempo para você entender, né, um infográfico. As representações nesse formato aliam ao texto uma série de atrativos visuais. É preciso ser um leitor extremamente observador. Ter atenção ao título, ao tema e à fonte das informações são vitais para uma boa análise e interpretação. Eu quero que a turma agora me ajude a fazer a interpretação desse infográfico aqui.
Pode ir falando o que vocês interpretam, leiam ali. É um infográfico sobre bebidas com cafeína. O que eu tenho aqui representado? Bebidas que contêm cafeína, né? Isso, começa com o achocolatado. Qual que tem mais cafeína de todos? O café coado, Café coado. Qual que tem menos? o achocolatado. É o Chocolatado. coado. Isso. Qual que tem 57? É O café instantâneo. Café. Isso. Café instantâneo. E a bebida energética um pouquinho mais, café expresso na máquina. Tem um pouquinho mais que a bebida energética, mas o café coado é aquele que tem mais cafeína. Ou seja, tomar um café coado é aquele café mais forte, mais puro. Daí ele vai dizer, ó, famosa por estar no café, poucos imaginam que ela está presente em aproximadamente 60 tipos diferentes de plantas, remédios, chás e até nos refrigerantes. Curioso para saber quais bebidas contam com a cafeína em sua composição? Daí ele bota os exemplos ali, ó, chá verde, refrigerante, chá mate, café instantâneo, né? Lembrando que a cafeína, se você tomar muita cafeína, você fica um pouco agitado, chega a dar dor de cabeça se você não tomar. Se você tomar café 3 dias seguidos, no quarto dia você não toma, você fica um pouquinho com dor de cabeça. Fala, André. Prof, é que assim, você poderia repetir a explicação do infográfico de novo? Eu cheguei até a parte que era gráfico, informação com imagem lá do info e gráfico. Aqui, ó. Então, é uma forma moderna de apresentar um conjunto de dados. São os infográficos. Infográfico é isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, são desenhos, né? Eu tenho a junção de palavras informação, aqui eu tenho as informações, ó, vou colocar aqui com o mouse. E aqui eu tenho os desenhos. Então, quando eu junto, voltando aqui, ó, quando eu tenho informação e desenho, eu tenho um infográfico, informação com gráfico. Ou seja, um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto. Claro que se eu fizer um texto falando sobre a cafeína, você vai entender, né? Só que o infográfico, ele serve para ficar mais lúdico, mais bonito, Nítido. mais prático, né? Mais Nítido também. interessante. Aqui ele fala que para você interpretar, você tem que ter bastante atenção. Daí já vem para o exemplo do infográfico. Beleza, obrigado. Beleza? É isso aí. É só para chamar a atenção. O infográfico ele serve para chamar a atenção do leitor. Por exemplo, você está folheando uma revista, aí aparece um infográfico. Você vai olhar assim, né? Você fica com curiosidade, você olha ali, nossa, em miligrama de cafeína, ó. 25 miligramas, 36 miligramas, 47, 57, vai. Nossa, o café coado é a que mais tem cafeína, que legal. Tipo, chama a atenção, né? Repare que tem o título, repare que tem as informações aqui, ó. Tem até a molécula da cafeína aqui, tá vendo? Como é que ela é? Características do texto jornalístico aí, texto nítido Um ali. texto informativo, vamos dizer assim. Texto Isso. informativo. Ó, tenho mais um infográfico aqui, dê uma olhadinha. Esse aqui é mais complexo. O que vocês entendem dele? Pode ir falando, pode ir interrompendo e falando. Vou deixar mais para cá esse negocinho aqui. Ele Primeiramente, parece, na parte direita ali, parece um gráfico de pizza, só que ele é mais um anel. Isso, exatamente. Por que tem uma árvore no meio? 94% do quê? Mudança Mudanças do uso do solo. no uso do solo. Desmatamento. Aí 5%. Aí os 5% são resíduos florestais, Queima. queima de resíduos florestais. Isso. E não dá para ver esse 1% não. O No calagem. meu Calagem. celular aqui. O que é Pelo que eu calagem? entendi, putz, professor. Cadagem. Não posso. Calagem. Eu não sei o que Parece é um D. calagem. Ó, Mas repara aqui no cantinho aqui, ó, remoções. O que eu tenho aqui? Mais um gráfico de pizza. Leia para mim ali as porcentagens. 61%. 71%. Pre. Florestas em áreas protegidas. Isso, essa parte grandona aqui, ó. 21%. 21% uso da terra. Uhum. Peraí. 18 18% florestas secundárias. Florestas secundárias. Isso. Então, aqui está mostrando um gráfico de remoção do gás carbônico da atmosfera. E aqui está mostrando
o gráfico de pizza do que coloca gás carbônico na atmosfera. E a principal causa de colocar o gás carbônico na atmosfera é a mudança do uso do solo, desmatamento, degradação ou conversão dos solos entre atividades rurais. Então, aqui eu estou destruindo o meio ambiente através da desmatamento, degradação do solo. 94% é responsável pela emissão de gás carbônico. E daí aqui eu tenho alguns dados, ó. Uso da terra, emissão por mudanças do uso do solo, calagem e queima. Ali, ó, tem um ranking em emissões de CO2. Aqui, O né? Brasil está em segundo lugar. Ali, ó, ranking em emissões de CO2. Aí tem os países que mais... Ah, é, aqui, ó. Segundo Ali, ó, lugar, segundo Brasil, Zâmbia, terceiro Zâmbia. Indonésia. Eu acho que é Isso, Indonésia. Indonésia. Primeiro lugar, Indonésia. É isso. Tá vendo o quanto de informação que eu tenho? Se isso aqui fosse um texto, ia ser um pouco mais chato de ler, né? Porque ia ter muita certeza. coisa. Sim. Você ia ficar lendo um monte de número. Ai, É. não termina nunca mais o texto. Agora, se você vê um gráfico, um infográfico bonitão desse, aí você tem vontade de ficar olhando, né? Achando as informações e tal. Então, esse que é o objetivo do infográfico. Vamos para frente, então, aqui. Vamos ver o que temos mais. Pessoal, tabela. A tabela é fácil, né? A gente tem lá, são usadas para estruturar informações ou dados, assim como os gráficos, elas facilitam o entendimento através de linhas e colunas que separam as informações. Então, cabe a você relacionar essas informações. Então, a finalidade é apresentar dados quantitativos sobre um determinado evento. Então, o que tem que ter uma tabela? Tem que ter um título que indica o assunto da tabela, um subtítulo que vai detalhar o tema da tabela, contextualizar, o cabeçalho, que corresponde ao título dos conteúdos das colunas e linhas, o corpo, que são os dados da tabela, e a fonte, né, da onde que essa tabela surgiu. Por que tem que citar a fonte? Você vai escrever um texto sobre os dados da tabela, conforme dados retirados da tabela. Coloca o título da tabela, retirada da revista tal, sei lá, super interessante. Tá? Então, não adianta você escrever um texto sem citar da onde que você está tirando essas informações. Tem que ter a fonte, tem que ter o nome da tabela que você está escrevendo sobre. Olha só, essa tabela aqui ela é bem simples, ela não tem nem título, né? Está explicando ali, usada para representar a relação entre uma informação e outra. Então, aqui eu tenho um produto e o preço. Olha que simples. Chocolate em barra, 50 centavos. Maçã, R$1. O quilo deve ser, né? Banana, 70 centavos. Biscoito, R$3. Pão com queijo, R$1,50. Pão com geleia, R$1,20. Granola, R$2,50. Suco de laranja, R$1,75. Aqui eu tenho uma tabela mais complexa, que eu já tenho até o título. Municípios com maior produto interno, que é o PIB, né? Produto Interno Bruto, no Rio Grande do Sul, no ano de 2014. Então, eu tenho a posição dos municípios ali de 1 a 10, começando por Porto Alegre, tem o maior PIB, né? E a participação em porcentagem no Rio Grande do Sul é 17,9% desse PIB. Daí vai falando lá, Caxias do Sul, Gravataí. Então, quer dizer que Porto Alegre é a cidade mais desenvolvida ali do Rio Grande do Sul. Então, tá vendo como ele tem vários dados? Então, é uma tabela com dupla entrada porque eu tenho aqui, ó, dados e dados, né? Ou mais tipos de dados sobre o item, posso ter até mais. Deve ser lida na vertical, assim, ó, de cima para baixo, ou na horizontal. Porto Alegre, daí o dado do PIB e a participação. Caxias do Sul, dado do PIB e a participação. Para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, foi retirado de uma questão do Enem. Como é que eu posso cobrar essas informações? Aqui eu posso fazer assim, ó, assinale a alternativa verdadeira ou assinale a alternativa falsa em relação à tabela apresentada. Então, sobre investimentos bilaterais, eu tenho o título e o subtítulo, em milhões. Então, eu tenho lá, ano de 2003 até o ano de 2007, Brasil na França, 2003, 367 milhões de dólares, na França, no Brasil, 825, são os investimentos. Então, o Brasil investiu na França 367 e a França no Brasil 825. Olha como é que faz a leitura. Aqui embaixo, ó, a tabela relaciona
os investimentos em milhões de dólares feitas pelo Brasil e na França, e pela França no Brasil, né? Assim, em relação a turismo, sabe, investimentos, desde o ano de 2003 até o ano de 2007. Então, primeira informação, com esses dados podemos tirar várias conclusões. Por exemplo, 2007 foi o ano que o Brasil menos investiu na França, totalizando 280 milhões de dólares. 2007 foi o ano, desses anos aqui, que o Brasil menos investiu na França. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, é assim que vai ser cobrado para vocês, tá? Essa observação de dados aqui, ó. 2005 foi o ano que a França mais investiu no Brasil. Então, 2005... Ó, professor, tabela de dupla entrada, porque tem um ano, o Brasil na França e a França no Brasil. Ali. Tem que ver que confunde, ó. Então, 2005 foi o ano que a França mais investiu no Brasil. 2005, França no Brasil, 1458. Sim, verdadeiro, entendeu? Então, tem que olhar com uma pinça, assim, com o mouse em cima, criteriosamente, ó. Brasil na França, França no Brasil. Confunde, mas é assim que vai ser cobrado. De 2003 até 2007, o Brasil nunca investiu mais na França do que a França no Brasil. De 2003 a 2007, o Brasil nunca investiu na França, assim como a França investiu no Brasil. Verdadeiro? Todos os dados aqui da França no Brasil são maiores que o Brasil na França. Tá? Aqui são todas verdadeiras, só para vocês terem um exemplo, mas eu posso escrever, por exemplo, ao contrário disso. Ó. 2003 até 2007, o Brasil investiu mais na França do que a França no Brasil. Aí você vai olhar e vai falar, não, isso é falso. E vai marcar um X. Se eu falar assim, assinale a alternativa falsa. Entendeu? É dessa maneira que a gente cobra. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de conclusões que poderíamos tirar em relação aos dados das linhas e das colunas dessa tabela aqui. Poderíamos observar vários outros, né, com bastante criatividade aqui, para fazer uma questão de prova bem bonita. Tranquilo, então, com gráfico, tabela, alguma coisa assim nesse sentido, alguma dúvida? Eu queria que você voltasse um pouquinho em tabela, se for possível. Vamos voltar lá. Volta aqui. Aonde aqui? Não, volta um pouquinho. Aí. Isso, bem aí. Tá. Só para mostrar o que precisa ter uma tabela. Não que todas as tabelas tenham que ter esses elementos, né? De título, subtítulo, cabeçalho, corpo. Os corpos são os dados, né? A própria tabela em si. Fonte. Mas, geralmente, as tabelas vão ter esses elementos aqui. E quando for fornecida uma tabela para você, e daí falar assim, vamos dar um exemplo aqui, 8º ano, assim, ó. Faça um parágrafo fazendo a análise dos dados principais da tabela apresentada. Você vai chegar e vai falar assim, conforme a tabela. Daí você vai dar o título para a tabela aqui, ó, municípios com maior produto interno bruto, nananana, esse é o título. Retirada da fonte, deixa eu ver se tem fonte. Está vendo aqui embaixo, aqui, ó? IBGE, IFEE. Está vendo? Apresentam os seguintes dados, daí você vai falar lá, tal. Esse que é o parágrafo que você vai escrever, tem que citar título, cabeçalho, tem que falar Mas sobre... a finalidade da tabela não seria quase a mesma coisa do que do gráfico de colunas? Sim, mesma coisa. São formas diferentes de apresentar os dados. Eu posso pegar essa tabela aqui e fazer um gráfico, colocar lá valores de real, tipo assim, 50 centavos até 2,50, e os produtos, daí fazer um gráfico de linhas. Posso fazer à vontade. Então, gráfico, tabela, até mesmo infográfico, assim, são só maneiras de se representar um texto, né? Em português, a gente aprende a escrever um texto com palavras, parágrafos, às vezes em versos, e aqui a gente tem uma nova forma de interpretar e de escrever um texto, tá? Claro que tem que ter um pouquinho de conhecimento matemático ali, né? O eixo X, o eixo Y, mas isso aqui, essa matéria aqui, interpretação de tabelas, gráficos, infográfico, principalmente, cai muito no Enem, muito, e cai na matéria de português, tá? Então, é muito importante para vocês aprenderem isso aqui. Bittencourt, tá por aí? Sim, estou por aqui. Dá tempo? Termina 10 minutinhos? Até que horas vai essa aula? 10 e 15. 10h15. Acho que ainda tem 15, então, né? Tem 15 minutos. Então, vamos lá. Pessoal, posso seguir? Mais alguma dúvida?
Vamos lá? A Bittencourt vai fazer a correção, então ela estava fazendo dos exercícios do livro Sim. Interpretação de Textos. Pessoal, é importantíssimo que vocês levem para a aula esse livro, para acompanhar a aula junto com a professora, tá? Façam, assim, eu coloco lá no AVA, quem quiser fazer no AVA, pode colocar. Pode fazer lá no AVA, mas eu quero que vocês façam também no livro, ou levem o livro para a aula para acompanhar junto com a professora, tá? Ela parou no 9, né, Bittencourt? Isso, pessoal. Então, peguem lá a interpretação de textos, tá? Em uma das salas, nós paramos no exercício 8 e nas demais, lá no dia da aula espelhada, nós paramos no 9. Então, a gente vai só retomar a partir do 8, só para... Esses que a gente estava fazendo junto, prof? Isso, esses mesmos. Aqui, ó, a gente tá. vai voltar na página 33, com aqueles gráficos lá sobre a mãe, os pais, né? Quando a gente não atende o telefone, o que eles acham, quando as pessoas falam com a gente... Adorei esses gráficos, prof. Amei. Representa a minha vida. Representa... Olha, o pessoal lá na outra sala ficou falando que era antigo, né? Mas não é tão antigo assim, porque a gente tá em... Ele é de Mostra 2000, a realidade. Não, 2013 aqui na revista Capricho, mas eu acho que ainda persiste aqui alguma coisa. Minha mãe, se eu não aparecer online no WhatsApp ali, se ficar muito tempo offline, ela já fica louca. Morreu! Agora não, que ela sabe que eu não saio de casa, né? Que eu tô só em casa e tudo. Mas experimenta ficar offline um tempo. Ela fica conferindo o meu online ali, só para vocês terem uma ideia. Mãe é Ou sem mãe. atender, né? Caso ligue e não atenda, ela também vai ficar, meu Deus, cadê? Surta. Ela surta. E olha que eu tenho 37 anos, hein, pessoal? Então não façam isso com a mãe de vocês. Então, é isso aí, gente. Interpretação de textos, página 33. Quem não está aí com o livro, pode ir lá buscar para a gente poder acompanhar. Nós vamos fazer juntos e aí já respondemos, corrigimos e assim a gente finaliza essa parte, tá? Então, só para retomar, o que era ali a questão dos gráficos, né? Então, nós estávamos vendo quando as pessoas falam conosco no MSN, que geralmente é quando nós já não estamos mais disponíveis ou estamos saindo, e o tempo que a gente... Você sabe o que é MSN? Eu não entendi essa parte. MSN é como se fosse um WhatsApp do computador. Antes não tinha. Da minha também. Antes a gente não tinha celular como hoje. Não é SMS? O MSN hoje em dia está no Facebook. É aquele chat do Facebook lá, era o antigo MSN que a gente usava. Aí você se conectava com o e-mail, né? Porque não era como hoje que todo mundo tem celular. Então, para você conversar com as pessoas, você vinha para casa, logava no computador, no Messenger, no MSN, e aí trocava mensagem com seus amigos, colegas, enfim. Gente, eu e a Bittencourt nascemos numa época que não existia o WhatsApp. Pense na cena. Como que era a vida? Nossa. Professora, o Orkut, velho. Orkut. É a mesma coisa. A minha mãe usava o ICQ, prof. Eu também usava o ICQ. É isso aí. Então, o ICQ é o nome. Era o mais antigo ainda que o Messenger, né? Era fazia um barulhinho assim para ver o... ela falava para mim. Então, era isso, gente. A ideia ali era quando que as pessoas falam, então, né? Justamente... a falta de coincidência, então, entre os interesses ali dos colegas. O segundo gráfico, o que seus pais pensam quando você não atende o celular. Então, ali, uma boa parte, ou você morreu, aí uma outra boa parte, você está morrendo, e uma fatia bem pequenininha, você não atendeu porque não ouviu, ou porque a bateria acabou. E aí, nós paramos, então, em uma das turmas ali, e as outras também podem retomar, no terceiro gráfico, né? Então, o terceiro gráfico, acompanhem esse aqui, né, o verdinho. E ele começa, mãe, posso? Aí, reticências. A maior resposta é qual? Não. Então, não. Nem deu tempo de dizer o que queria pedir, né? E aí, uma fatia bem pequenininha vou pensar. E como eu comentei numa das outras temas, às vezes vou pensar e a resposta final é não. Então, enfim, né? Fica a critério ali da mãe. No caso ali, número 8, quem pode ler para a gente o enunciado e as opções desse gráfico? Mãe, posso? Pode ser eu, prof? Por favor, André. Tá, então, lê as informações? Isso, ali o número 8, no terceiro gráfico, lá, o enunciado e as opções. Tá. No terceiro gráfico, o número reduzido de partes e a ausência de uma parte
correspondente a sim revelam que os adolescentes, quando pedem algo à mãe, sempre conseguem o que querem, nunca obtêm uma concordância imediata, procuram dialogar com os pais sobre seus problemas, pedem muitas vezes seguidas, cansando os adultos. E a melhor resposta, no caso, é a letra B, né? Então, 8, letra B. Nunca obtém uma concordância imediata, como a gente viu ali pelo próprio gráfico, tá? Tipo, dizer, mãe, posso? Sim, é isso? Isso, não é o que acontece. Ali vai para o não ou vou pensar. E mesmo vou pensar não é uma garantia que vai Professora, ser sim, né? mas pelo menos aqui em casa é muito o D. É muito o D. O pedem muitas vezes seguidas, canção dos adultos. Isso acontece direto. Pode ser uma opção também, né? Mas, prof, como eu disse na aula, eu vou pensar nunca vai virar um sim. Ah, depende, né, gente? Depende do que pede também. Se está pedindo para fazer uma coisa muito fora Sabe ali. esse gráfico do sim e eu vou pensar o não e eu vou pensar? Tipo, o gráfico do não vou pensar de sim e não é a mesma coisa. Daí o não é o grandão e o sim é o pequenininho. Entendi. Daí, claro, se cada um fosse fazer um gráfico desse da sua realidade, daí seria também diferente, né? Gente, seguindo lá, o 9. No terceiro gráfico, o emprego das letras maiúsculas do ponto de exclamação na legenda não revela o quê? A, B, C ou D? Letra A, ênfase na resposta e convicção quanto à decisão. Letra B, uma atitude reflexiva da mãe, que pede um tempo para pensar no assunto. Não é essa opção, a gente está falando do não, né? Letra C, uma atitude simpática da mãe, que dialoga com o filho. Ou letra D, uma atitude firme da mãe, que decide atender ao pedido do filho ou filha. Acho que é a letra A. Mas Letra A. Letra A, gente. ênfase na resposta e convicção quanto à decisão. E é uma decisão afirmativa? Não, né? Então, Não. exatamente. ênfase na resposta e convicção quanto à decisão negativa, tá? Advérbio negação. Podem virar a página lá, página 34 agora. Outra pessoa para fazer a leitura ali da 10, gente, por favor. Porque todos estão com o livro aberto aí, né? Então, vamos lá. Por favor, Edson. Embora cada um aborde um tema diferente, os 3 gráficos têm em comum: A, o relacionamento entre os adultos e adolescentes; B, situações de contrariedade vividas no dia a dia pelos adolescentes; C, o relacionamento entre pais e filhos; D, o impacto das tecnologias no mundo dos adolescentes e dos adultos. E aí, qual que é a melhor opção? Que mostra o que os 3 gráficos têm em comum. Para mim, tem 3 opções para mim que podem estar corretas. Mas veja lá, gente. Não, eu acho que é assim, o relacionamento entre pais e filhos. Mas todos eles falam do relacionamento entre pais e filhos, os 3 gráficos? Ah, é verdade. Lembra que tem aquele primeiro lá, quando as pessoas falam com você no MSN. Esse não tem nada a ver com os pais, né? Eu acho que é a letra B. Acho que é a letra B, prof. Mas eu seria no chat que é a letra B. Situações de contrariedade vividas no dia a dia pelos adolescentes. De fato, por quê? Porque não só com os pais, né, no caso do celular e tudo mais, de pedir alguma coisa para os pais, mas também quando você quer conversar ali com seus amigos, eles querem falar com você quando você já está saindo, né, do acesso ali e tudo mais. Então, a melhor alternativa é a letra B. Então, 10D. Tudo bem? Sim. A 11, gente. Vamos olhar aqui de forma mais geral, né? O que é, quando a gente bate o olho nesse material aqui, nesse texto, o que vocês identificam? Uma tabela de entrada. De resultado também, né? Dá para ver que a gente tem ali os dados, né? Para dizer ali qual que é o resultado, quer dizer, e ali os dados para dizer se está dentro ou fora da margem, se está alterado ou não. Conseguem perceber? Sim, né? É complexo para mim ver isso daqui.
Então, vamos por partes agora. Ó. Leia a seguir o relatório de um exame de sangue de um paciente e confronte os resultados com os parâmetros de normalidade estabelecidos pela medicina. Então, aqui na primeira parte, nós temos os exames, tá? Então, proteína, albumina, globulina, aí lá embaixo, hemograma, eritrócitos, hemoglobina, vai quebrar tanto na parte de série vermelha, série branca e plaquetas. Isso na primeira parte ali, né? Exame. Aí o que acontece? A segunda parte aqui é o resultado desse paciente aqui, tá? Então, foi coletado, foi analisado e aqui o resultado. A terceira, desculpe, é análise gráfica e a quarta, com o valor de referência, você consegue perceber, então, se o seu resultado, ou no caso desta paciente aqui, dessa pessoa, está ou não dentro do valor de referência. Geralmente, quando o resultado está dentro do valor de referência, está tudo certo ou você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar, se não está tudo certo. Claro, por exemplo, vamos olhar ali, ó, proteínas totais, que é o primeiro item, né? Então, proteínas totais no exame, o resultado é 6,7 gramas por decilitro, né? Que é a medida que eles usam para fazer análise. O valor de referência é de 6,4 até 8,3. O 6,7 está dentro desse valor de referência? Tá. Sim, então está tudo certo aparentemente. Claro que você sempre vai levar para o médico ver, né? Mas aqui a gente consegue perceber que fica dentro desse valor de referência. Se o valor de proteínas totais fosse 10,5, por exemplo, ele estaria fora do valor de referência, tá? E aí seria motivo para uma análise mais específica e assim por diante. Se vocês aqui já fizeram esse tipo de exame, já devem ter visto esse resultado, conversado com o médico e tudo mais, né? Agora, nós temos então aqui essas informações e aqui na pergunta sobre o exame aqui, o relatório, nós temos o seguinte: com base no relatório do exame, o paciente e seu médico podem concluir que os resultados são satisfatórios, portanto, considerados normais, não são satisfatórios, portanto, não devem ser considerados normais. No geral, são satisfatórios, porém, é necessário pesquisar a causa do aumento anormal de eosinófilos, ou letra D, no geral, são satisfatórios, porém, é preciso pesquisar a causa do percentual alto de leucócitos. Observem lá agora cada resultado dentro do valor de referência para poder responder qual que é a melhor opção. Então, qual desses resultados aqui que está fora ou fora? É a opção C. No geral, são satisfatórios. Porém, é necessário pesquisar a causa do aumento anormal de eosinófilos. Pra mim é sempre. Caraca. Vejam lá, Eosinófilos. Eosinófilos. É fácil de dizer. Eosinófilos. Se a gente volta lá no final aqui, ó, lá onde está escrito série branca, que é a primeira, segunda, a terceira parte aqui da tabela, ó, primeira, segunda, terceira, nós temos ali, série branca, leucócitos, neutrófilos, eosinófilos. O resultado aqui da pessoa deu, então, mais do que o valor de referência. Isso, por quê? Porque a porcentagem aqui deu 8,6 e o valor de referência é de 0 até 1%. Deixa eu ver só se está na linha aqui de... Até 4, né? 4,4, isso? Parece que tá meio torto. Eu acho que é porque o primeiro é o 100, aí o segundo é 45,5, me parece, e o terceiro é até 4,4. Então, no caso, ele foge ali do valor de referência, tá? Então, isso mesmo, ali no chat já estão colocando que a resposta é a C, de fato. A resposta da 11 é a letra C. Os outros índices, vocês vão observar que estão dentro o resultado está dentro do valor de referência, né? E por último ali, o 12, leia o gráfico, a terra é grisalha. Então, aqui está mostrando o número de idosos suplantando de crianças. O que significa isso? Que fica maior que o número de crianças, tá? E aí, confira o peso da terceira idade na população brasileira. População idosa nessa linha laranja. Percebam ali que de 2006, né, para a expectativa, né, para a projeção de 2050, sobe bastante.
E aí, naquele gráfico ali de pizza pequenininho, nós temos ali a proporção do total da população e aquela faixinha são os idosos. De acordo com o gráfico, o número de idosos no Brasil em 2050 vai superar o de crianças. Beleza. Essa situação ocorrerá em virtude, letra A, do aumento da longevidade, da queda da natalidade no nosso país, do aumento da mortalidade infantil em nosso país, da melhora da qualidade de vida dos idosos em todo o mundo ou das péssimas condições de vida das crianças no mundo? Letra C. Eu acho. Concordo com o André, eu acho que é assim. Temos que encerrar. Beleza. Ó, gente, nós vamos ter que sair aqui da live, tá? Então, nossa resposta é a letra A, do aumento da longevidade, da queda da natalidade em nosso país. Depois a gente tira alguma dúvida se ficar e tal. Tudo bem? Pessoal, Então, 12 tchau. Bom final de semana. Obrigada, Bittencourt. Valeu, obrigada. Até Tchau. semana que vem. Tchau, prof. Bom Obrigada. trabalho. Tchau, gente. Estamos esperando os trabalhinhos da entrevista, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, prof. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau.